Você já desejou que a sua vida de oração fosse mais profunda? Você já desejou que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, de verdade fosse guia, fosse palavra de sabedoria na sua vida, no seu dia a dia? E você percebe que às vezes isso não acontece, isso não se dá? Muito prazer, eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lectio Divina, a leitura orante da Sagrada Escritura. Como fazer dela uma escada para o céu, uma escada para a nossa relação com Deus. Vamos começar falando então sobre o que é Lectio Divina. Essa palavra que se escreve em latim, ela, na sua tradução mais simples, significa leitura divina. Lectio Divina, leitura divina. É um modo de rezar com a Sagrada Escritura. É um método milenar que muito difundido pelos monges, mas antes deles pelos padres da igreja. Grandes homens e mulheres de Deus que fizeram um mergulho na Sagrada Escritura com esse método. Mas com Guido, que é um monge do século XII, ele vai tomar essa prática e estruturá-la como um método. E ele vai escrever um livro, A Escada dos Monges, onde ele vai tratar a Lectio Divina como uma escada para o céu. Então ele diz que a escada para o céu ela tem 4 degraus. Cada degrau diz respeito a uma etapa da Lectio Divina, dessa prática que não ficou apenas no mundo monástico, dessa prática que é tão difundida, que Santa Teresa muitas vezes estimulou para que as suas filhas espirituais vivessem. E quando ela fala da oração como não só um menear dos lábios, mas também essa ação da meditação que leva à oração e que leva à contemplação, ela no fundo está nos trazendo e nos ensinando o caminho da Lectio Divina. Para quem estiver comigo na imersão Castelo Interior, vai poder vivenciar mais profundamente. Nós teremos inclusive exercícios de Lectio Divina dentro da imersão. Vamos voltar aqui. É mais do que uma leitura comum. Por que se chama de leitura divina? Porque é o encontro com a palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos sarx egenito. E o Verbo de Deus se fez carne. Esse Verbo encarnado, essa palavra encarnada, ela quer se encontrar comigo e com você. Então, Deus é esse Verbo. Não é um adjetivo para ficar bonito sem ação. Não é um substantivo. O Verbo, ele joga para o presente, passado, futuro. O Verbo é que coloca o objeto, as coisas em movimento. É o Verbo. E quando fazemos o encontro com esse Verbo encarnado, com essa palavra encarnada, a nossa vida se coloca em movimento. A nossa vida se defronta, é burilada, esculpida, lapidada, transformada por essa palavra viva e transformante, que é o próprio Cristo, que é nosso Senhor. Vamos falar então de cada uma dessas etapas, desses degraus da oração com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Primeiro degrau é a Lectio. É o primeiro degrau, ou seja, a leitura. É o primeiro degrau, é a palavra nos lábios. Sim, a prática que os monges tinham era exatamente isso. É como se você colocasse um dispositivo de foco e concentração
repetindo aquela palavra. Você escolhe um trecho da Sagrada Escritura, preferencialmente um trecho mais curto, que você consiga ler, reler e colocar essa palavra nos seus lábios. É essa primeira atenção do texto em si. Não é momento de você querer fazer o texto dizer a você. É o momento de você ir ao texto. É o momento de você ir ao encontro daquela palavra e deixar que aquela palavra fale primeiramente. Então, é um exercício de repetição. É um exercício onde você se coloca a ler. Você coloca a palavra nos seus lábios, tá? Então, essa é a primeira etapa. No primeiro degrau, lemos a palavra de Deus com reverência. É escolher um trecho curto, lê-lo e perguntar-se, né? O que esse texto está dizendo por si mesmo? Não ainda tentando, né, fazer compreensões. Não, aqui o objetivo é o sentido literal mesmo do texto, tá? Essa recitação repetitiva de um pequeno trecho das Sagradas Escrituras. Acho que ficou bem claro para você entender. Esse é o primeiro passo. Pegou a Bíblia, pegou a Sagrada Escritura, pega um pequeno trecho e vai lendo, repetindo, colocando a palavra nos seus lábios, né? Ou numa atenção. É um exercício de foco. O segundo passo, ou seja, o segundo degrau dessa escada, é a meditatio, ou seja, a meditação. Você coloca a palavra na mente. É um exercício. Exige um esforço, exige de meditação, de concentração, tá? É a palavra na mente. Um esforço para compreender o significado do texto. É um morder. Você agora, se você colocou no primeiro momento a palavra só nos lábios, agora você vai morder essa palavra. Agora você vai mastigar essa palavra, ruminar essa palavra. Por que às vezes se fala, né, ruminar? A vaca, ela come, né, a vaca, o boi, ele come o pasto, mastiga, ele meio que engole e devolve e volta a mastigar. Então, ou seja, não engole seco, não engole sem mastigar, não engole sem esse exercício. E como é que a gente mastiga? Pensando, meditando a respeito do texto. O que Deus quer me dizer com ele? É um esforço da mente, é a palavra não só nos lábios, mas agora na mente. Eu trago para a memória, eu me coloco a exercitar, a meditar, a refletir sobre essa palavra. Eu vou mastigar essa palavra, a ponto dela iluminar, dela ecoar dentro de mim. Quanto mais você mastiga, você vai digerindo melhor essa palavra. Se você engole seco, você digere mal a palavra. Então, quanto mais você vai, né, fazendo esse exercício de mastigar, que é a meditação. É o esforço de você pensar. O que essa palavra quer dizer para mim? Como que essa palavra pode se encarnar na minha vida? Como que essa palavra realizada, dita, pronunciada, agora pode chegar em mim? O que ela quer me falar? Como Cristo quer se revelar a mim nessa palavra? Esse é o segundo passo da Lectio. Vamos agora para o terceiro passo da Lectio Divina, ou o terceiro degrau da Lectio. Se nós já falamos da Lectio em si, né, dentro da Lectio Divina, a primeira parte, o primeiro degrau, a Lectio. O segundo degrau, a meditatio, a oratio, a oração. O que é a oração, Larissa? A oração é a resposta que nós damos a Deus em petição, em súplica, porque quando meditamos essa palavra, nós vamos nos dar conta o que Deus está me dizendo,
o que Ele está me pedindo, eu preciso suplicar a Deus a graça para que eu corresponda. Sim, porque precisa ser também um mistério da graça agindo na minha vida. Eu preciso fazer, e a oração é esse diálogo com Deus. É esse momento onde eu digo: Senhor, Tu me mostrasse aqui, sei lá, me mostrasse uma realidade que eu preciso mudar na minha vida. Tu me mostraste um exercício de virtude que eu preciso buscar, me exercitar aqui. Tu me mostraste que eu preciso confiar mais. Me ajuda a confiar, Senhor, aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé. Aí entra a oração, é a resposta do homem a Deus que fala. Deus sempre nos fala primeiro, então nós nos colocamos à escuta. Os primeiros degraus eu ouço, e aí depois na oração eu suplico. É a petição. É uma resposta pessoal ao texto lido e meditado. É uma conversa afetiva de amor. Se no primeiro degrau é a palavra nos lábios, no segundo degrau a meditação é a palavra na mente, nesse terceiro degrau da oração a palavra desce ao coração. É falar de coração para coração. Ou como a própria Sagrada Escritura vai dizer que Moisés falava com Deus como um amigo, face a face. A oração é o exercício de nos aproximarmos de Deus, de amizade. É um trato de amizade, como diz Santa Teresa, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, este é o terceiro degrau. É como um fruto da meditação. Eu vou meditar sobre aquela palavra vai me inquietar, aquela palavra vai me provocar uma resposta, um desejo, uma súplica. E aí eu vou para o quarto degrau da Léxio Divina, que é a contemplatio, ou seja, a contemplação. A palavra no mais íntimo da alma. A palavra que estava nos lábios vai fazer um trabalho na nossa mente, inclusive para mudar a nossa mentalidade, para transformar a metanoia, nossa mente, para descer ao nosso coração e para gerar um fruto ao qual a gente se deleita, ao qual a gente desfruta. É a palavra no espírito do homem e da mulher. É a palavra no íntimo da alma. A contemplação é um desfrutar da presença de Deus. A contemplação é como se eu engolisse, mastiguei essa palavra, engoli essa palavra e agora eu desfruto desse sabor que ficou em mim. Esse exercício de descansar em Deus. É um momento de silêncio, de entrega, um momento de abandono da alma. A contemplação nos ajuda nesse exercício. Eu pedi, eu supliquei, eu meditei antes disso. Em resposta eu supliquei ao Senhor. E agora eu me coloco a escutá-lo. Escutá-lo não mais numa busca, né? É como se eu me deixasse encontrar. Ele já me encontrou na oração. A oração é diálogo com Deus. Ele já me encontrou. Ele já colocou nos meus lábios a súplica orante. E agora eu experimento Ele dentro da minha alma. Eu descanso em Deus. Assim como Maria, Nossa Senhora, que fazia memória, guardava todos os acontecimentos e aquelas palavras em seu coração e as meditava sem cessar. Se colocava a meditar. Então, aqui o Espírito Santo reza no espírito humano. Aqui eu dou largueza para que o Espírito Santo de Deus plasme, como na criação, no início de tudo, o Espírito pairava sobre as águas. Ele paira no meio do caos da minha vida
Ele vai dar o cosmos, ele vai dar a ordem. Começa dentro, essa ordem interior começa dentro. Quando fazemos esse exercício de oração, né, com a Lexio Divina, a nossa oração vai ganhando sabor, vai gerando transformação e vai implicando todas as faculdades da nossa alma, todas as nossas capacidades interiores. É por isso que tem um frei carmelita, São Antônio Morello. Ele vai dizer assim, ele vai escrever sobre rezar com Santa Teresa, Lexio Divina com Santa Teresa d'Ávila, e ele diz: começarei essa sessão com uma nota pessoal, e aí a nota pessoal que ele dá é essa: até descobrir a Lexio Divina, minha prática diária de oração exigia o dobro do esforço. Agora, por muitos anos, aguardo ansiosamente o tempo da oração e experimento não apenas uma maior facilidade na oração, mas uma liberdade de espírito muito maior. Aí, o caminho que aprendamos com essa grande mestra Santa Teresa d'Ávila, que vai nos dizer que as portas, né, o que abre as portas do nosso castelo interior, da nossa alma, aquilo que há de mais profundo dentro de nós, é a oração. E ela vai dizer, mas não qualquer oração. É essa oração que nos leva a esse mergulho. E eu desejo que você aprenda, entre nessa grande escola de Santa Teresa, dos grandes padres da igreja e de toda a tradição monástica, que é possível a nós. Não é um método difícil, impossível de ser realizado, é um método simples, muito simples, porque Deus quer nos dar essa possibilidade. Ele quer se encontrar profundamente comigo e com você. Se este vídeo fez sentido para a sua vida, trouxe luz para a sua vida de oração, quero lembrar que se você ainda não se inscreveu, você pode garantir o seu ingresso na imersão Castelo Interior. Vamos mergulhar nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila e termos momentos de exercícios espirituais, como um momento de exercício com a Lexio Divina. Teremos exame de consciência e também cada pessoa que estiver lá, cada mulher poderá construir o seu plano de vida espiritual, inspirado para este ano de 2025 e de acordo com a sua realidade de vida. Então, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição e garantir o seu ingresso para esse dia 18 de janeiro de 2025. Eu estarei esperando por você. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e enviar esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando também entrar nessa grande escola de Santa Teresa d'Ávila.